engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez juntos, celebrando o Senhor. Ainda não estamos presencialmente, estamos virtualmente, mas o nosso propósito é o mesmo. Queremos adorar o Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos aprender mais sobre Ele, queremos ter uma intimidade maior com Ele. E onde você estiver, você pode fazer da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, vai se tornar agora o santuário, porque ali você vai adorar o Senhor. E hoje nós temos um motivo muito especial para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, porque nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus. Jesus que morreu numa cruz, sofreu, derramou seu sangue por nós, mas não ficou morto. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele tem uma promessa para nós que está em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Irmãos, que alegria, essa certeza, essa esperança de estarmos um dia com o Senhor, para sempre adorando a Ele, junto com todos aqueles que o amam e que escolheram servi-lo. Então, vamos celebrar a Páscoa com alegria. Vamos fazer desse dia um dia de grande alegria. Onde você estiver, na sua família, no seu trabalho, celebre a Deus, adore a Deus e agradeça a Deus, porque Ele vive. E porque Ele vive, mesmo diante dessa pandemia, nós podemos crer no amanhã. Deus nos abençoe. Nossos passos são medidos.
Graça e paz, amados. Hoje é o domingo de Páscoa e para nós é muito importante celebrar neste domingo o fato mais importante da história da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus. Lucas 24, lemos assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Elas estavam ainda muito tristes, não é? Porque tudo aquilo que tinha acontecido naquela semana deixou todo mundo muito atemorizado. A Páscoa realmente é celebrada hoje como uma festa, a Páscoa é celebrada hoje como uma oportunidade de uma boa refeição, mas pouca gente compreende o seu verdadeiro significado. A Páscoa começou lá no Egito, quando o povo de Israel viveu como escravo por 400 anos no Egito, e Deus prometeu tirá-los de lá para levá-los a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Deus levantou Moisés, ele foi lá e enfrentou Faraó, e houve toda aquela dificuldade, mas finalmente, quando chegou a 10ª praga, Faraó não queria que eles ficassem mais lá. Mas nesse dia, Deus mandou que eles preparassem uma refeição. Matassem um cordeiro por família e preparassem aquela refeição, e deveriam comer com ervas amargosas e também preparar pães sem fermento. Deveriam comer essa refeição preparados para a viagem, com os pés calçados, com a mala pronta. E assim eles fizeram, porque estariam de saída do Egito, naquela noite em que o anjo da morte passou pelo Egito matando os primogênitos. As portas das casas deles estavam marcadas com o sangue daquele cordeiro. Deus mandou que aspergissem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e naquela casa que tinha a marca de sangue, o anjo não entrou. Então tudo isso tem a ver com a Páscoa, porque a Páscoa juntou-se o sangue do cordeiro aspergido na porta, a carne que comeram com ervas amargosas e os pães sem fermentos. Aquela carne com ervas amargosas é para lembrar que aquele tempo no Egito foi tempo de sofrimento, de escravidão. E deveriam lembrar que, ao comer o pão sem fermento, que todos eram desafiados a viver uma vida sem pecado, sem impureza. O fermento representaria a impureza. Mas aquele sangue nos umbrais das portas teria um significado que eles só iriam entender depois. Mas veja, agora todo ano eles celebravam a Páscoa, matavam o cordeiro e comiam daquela maneira, relembrando o Egito, lembrando o passado, mas muitos daqueles eles nem entendiam que aquela Páscoa apontava para o futuro. Aquela Páscoa tinha um significado profético. Ela tinha um significado profético porque ela apontava para Jesus, que um dia haveria de ser o Cordeiro de Deus que iria morrer uma vez só por todos. Então chegou o tempo de Jesus, ele veio a João Batista, e quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está falando uma palavra de confirmação de que havia uma expectativa que um dia haveria um Cordeiro de Deus que haveria de morrer pelo pecado de toda a humanidade. E ele viu em Jesus esse Cordeiro. Aquele Cordeiro representava Jesus. Então agora era o momento que se cumpria a Páscoa. Agora se concretizava o projeto de Deus na Páscoa. Quando João Batista falou isso, ele estava identificando Jesus com o Cordeiro da Páscoa. Mas Jesus fez isso mais tarde. Quando chegou um dia, no final do seu ministério já, ele juntou os discípulos para uma refeição da Páscoa. E naquela refeição, então, ele tomou um pedaço de pão e disse: isso aqui é meu corpo que é dado por vocês. E pegou o cálice e disse: esse aqui é meu sangue. Jesus estava assumindo o seu lugar como Cordeiro Pascal, como o Cordeiro da Páscoa, com aquele que morria para celebrar a libertação. Jesus estava assumindo o seu lugar. Ele disse, porque esse é o sangue da nova aliança. Ele lembrava lá o texto de Jeremias 31, quando Deus prometeu que ia fazer um dia uma nova aliança com o seu povo. Jesus está dizendo que essa aliança agora, ela era a aliança que estava sendo confirmada com aquele sangue. Jesus estava assumindo, meus irmãos, meus amigos, que Jesus era o Cordeiro de Deus que ia dar a sua vida pelo pecado da humanidade. No entanto, esse momento representava muito sofrimento, muita dor.
Para se concretizar esse projeto, essa nova aliança, deveria ser derramado um sangue inocente. E esse sangue foi derramado com muito sofrimento. Jesus sofreu imensamente na cruz. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento que é difícil até de imaginar para nós nos tempos de hoje. Porque ele levou tantos açoites antes, ele sofreu muito antes de morrer, nem pôde descansar. Ele foi crucificado com uma cruz, uma coroa de espinho fincada na sua cabeça. Foi pregado, literalmente pregado na cruz. Suas mãos e seus pés, as suas costelas foram furadas. Jesus agonizava vendo o seu sangue vazar, tendo febre naquele sol quente. Jesus agonizava morrendo aos pouquinhos com profunda dor. Mas ainda assim olhava para aqueles pecadores que o crucificavam e dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele era capaz de amar os pecadores que o maltratavam, mesmo naquela hora de profunda dor. Em momento algum, o ódio, a revolta tomou conta do coração de Jesus, mesmo porque ele estava ali por escolha. A Bíblia nos ensina que ele deu a sua vida. Ele mesmo disse: ninguém pode tomar a minha vida, eu a dou, para depois tomá-la de volta. Ninguém tem poder para tomar a vida de Jesus. Ninguém teria poder para matar Jesus. Ele poderia fulminar a todos, sair dali a hora que quisesse, mas ele deu a sua vida. Em Filipenses capítulo 2, encontramos Paulo escrevendo sobre isso, que ele, sendo em forma de Deus, nem teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E estado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus estava ali consciente de que cumpria um projeto de Deus para resgatar os pecadores. Ele estava ali por escolha, não estava ali forçado, obrigado ou derrotado. Ele estava ali porque ele mesmo nos amou tanto a ponto de dar a sua vida por nós. Todo o sofrimento de Jesus foi um sofrimento voluntário, um sofrimento motivado pelo amor. Ele era o cumprimento da Páscoa, o cordeiro que seria sacrificado, o cordeiro que seria morto pelos pecados da humanidade. Todo o sofrimento de Jesus tinha um propósito: de pagar os nossos pecados por um preço que nós nunca suportaríamos pagar, o preço que nós mereceríamos pagar, a culpa nossa punição, nosso castigo. Isaías 53 traça o quadro dele levando sobre si as nossas iniquidades. Ele ia subindo como renovo, era desprezado. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejávamos. Mas ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Jesus morreu, foi sepultado. E alguns discípulos pensavam que era o fim de tudo, mas não era. O texto que nós lemos agora, de Lucas 24, as mulheres foram levar perfume para passar no corpo do morto. Imaginava encontrar lá o corpo de um defunto para passar especiarias, como quem balsamar aquele corpo. Mas quando chegaram lá, não encontraram mais. E ficaram assustadas, não estavam entendendo nada. Quando 2 anjos apareceram e falaram: por que vocês estão procurando aqui o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês não se lembram que ele havia falado isso? Ia ser entregue nas mãos dos pecadores, homens maus, ia ser crucificado, mas que ao 3º dia ia ressuscitar. Ele não falou isso para vocês? Então elas se lembraram que Jesus tinha dito isso, porque morrer na cruz não era suficiente para vencer a morte seria vencida com a sua vida, com a sua ressurreição, Jesus tomando de volta a sua vida. A morte foi o pagamento pelos nossos pecados. O sofrimento, a dor, foi o pagamento pela nossa culpa, mas a ressurreição foi a vitória sobre a morte. A morte não poderia reter Jesus. Mais importante do que a sua morte, a sua ressurreição. A sua ressurreição é para nós o cumprimento maior da promessa de Deus. Então Jesus disse que quem crê nele, ainda que seja morto, viverá. E quem crê nele nem vai morrer, porque a morte não é mais uma ameaça, não pode nos deter. Então em Jesus nós temos vitória sobre o pecado, quando ele pagou o nosso pecado na cruz. Temos vitória sobre a morte, quando ele ressuscitou das mortes, e pode também nos ressuscitar a todos. Então que isso seja esperança para você, meu irmão. Resulte em paz, em conforto para o seu coração. Em Jesus nós temos vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte. Creia nisso e conforte o seu coração. Amém? Vamos orar. Deus nosso Pai, aumenta a nossa fé, dá-nos a compreensão real da obra grandiosa que Jesus fez na cruz, e tenhamos sempre o coração grato para louvar sempre o Senhor, em nome desse Jesus. Amém. Amém.
tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sigo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.